Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Amantes da biologia. Galerinha, vamos dar continuidade aqui aos nossos animais, né? Lembra? Nós começamos lá no módulo 1 com os poríferas. E agora nós estamos já aqui começando hoje, vamos começar o estudo dos artrópodes. Só para se organizar, nós estamos estudando os animais, certo? O módulo 1 nós encerramos, que foi o último assunto, foi moluscos, se eu não me engano. E hoje nós vamos dar início ao módulo 2, dentro dos animais, certo? Só que esse módulo 2, ele tem dois assuntos, artrópodes, né? E os equinodermatas, os equinodermos, galerinha, certo? Aí nós vamos fechar os animais com o módulo 3, que é só um assunto, que são os cordados. Bom, sempre a gente toma um cuidado maior, a gente tem um tempo maior para se falar de artrópodes. Galerinha, é o filo mais extenso, mais abrangente de espécimes ou de espécies animais. Só você pensar em insetos, que é dentro do filo artrópodes, você já imagina a imensidão que tem de insetos. Sem falar que tem essa particularidade muito inerente a eles, quando a gente fala de saúde pública, quando se fala em vetores de doença, aí vocês pensam logo no mosquito, né? No barbeiro. Então veja bem, olha a importância que tem em saúde pública. E para o Enem, é importante você saber essa questão dos vetores relacionados aos artrópodes, que são, na verdade, transmissores de determinadas viroses que você já sabe, que a gente já falou em outras oportunidades. Então fique ligado aí nos materiais, nas ferramentas dos amantes da biologia, né? Com o professor Allan Calvé que vos fala. Então, eu acredito que esse podcast, que vai estar lá dentro do canal do Biocast e também no canal dos Amantes no YouTube, são dois canais. Um mais recente, que é o Biocast, que é só de podcast, e um outro que tem um tempo maior, que tem videoaula, mas também tem podcast, que é os Amantes da Biologia, o oficial, vamos dizer assim. Galerinha, então, como eu estou falando para vocês, vamos ter um cuidado especial com este filo, para a gente ver se a gente abrange as informações mais importantes, porque eu estou com duas referências aqui. Uma direto do site, é uma referência da internet, certo? E a outra é o livro didático. Como eu sempre falo, quem estuda por livro didático é um aluno mais competitivo. Então se organizem, comentem o podcast depois, fique por dentro aí das ferramentas que a gente dispõe para vocês. Solicite um PDF que eu envio, sim, e fique atentos aí que vem aí com certeza um novo grupo de estudo no WhatsApp. Galerinha, os amantes da biologia. Então, para vocês que acompanham nossas atualizações, não me perdam de vista. Tem coisa boa para vocês aí que vão fazer vestibulares, que tem cronograma de estudo, vão fazer Enem, certo? Então, vamos lá, vamos deixar de blá blá blá. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Artrópodes são animais, né? Como o próprio nome diz, que tem as patas, né? Ou os pés articulados. Artro quer dizer articulação. Todos esses animais que estão incluídos neste filo têm essas patas, têm esses apêndices, né? Os apêndices articulados. Patas, nadadeiras, antenas, mandíbulas, tudo é articulado. É muito evidente a gente observar o processo de metamerização ao longo do corpo desses animais. Assim como outros animais que nós já estudamos, como o platelminto, eles são segmentados, como os anelídeos, então são metamerizados. Só que esses segmentos, para os artrópodes, a gente chama de tagmas. Então, tá anotando aí? Sempre quando vocês forem ouvir um podcast meu,
vocês têm que estar com o carvão aí na mão, um lápis, uma lapiseira, um marcador de texto, se tiver com algum material já, com PDF. Eu sei que vocês têm que estar fazendo essas observações para aproveitar melhor o podcast. Seja que você esteja com seu fone de ouvido ou não. E a internet de qualidade, estou investindo? Então, muito bem. Voltando às características, são metamerizados. Esses segmentos são chamados de tagmas, né? Esse crescimento também eu chamo a atenção para o crescimento desses animais. Estou falando aqui de características gerais. O crescimento dele é acompanhado por mudas, né? Essas mudas, gente, a gente chama de ecdise, né? ECDISE, ecdise. Então, existe um exoesqueleto, né? Muito bem, galerinha. Que esse exoesqueleto, ele acompanha o crescimento dos artrópodes através dessa ecdise ou muda, né? Há uma mudança de roupa, vamos dizer assim. Eles mudam de exoesqueleto, de carapaça, essa proteção. Em cada muda, gente, esse animal ela abandona o exoesqueleto antigo e secreta um novo exoesqueleto, né? Que vai endurecendo e vai passar a determinar uma nova parada de crescimento corpóreo. Veja bem, eu tenho um gráfico sobre essa muda aí, o ecdise, sobre a questão da evolução do crescimento desses animais em relação à muda ou ecdise. Eu postei, eu atualizei no nosso Instagram, @AlanCalvé. Acompanhe o nosso Insta. Tem lá no nosso Instagram um gráfico com relação a essa muda, a esse crescimento dos artrópodes. Procurem lá. Então, o corpo dele, dos artrópodes, é dividido em tagmas, né? Tagmas, galerinha, Tagmas. Tagmas nada mais é que esses segmentos que são também chamados de metâmeros, que são fusionados, fundidos. Opa, fundidos. Né? A palavra é fun, é com N. Então, não esqueça do N. Então, esses tagmas, eles são fundidos. São metâmeros fundidos, nada mais é do que metâmeros. Os tagmas nada mais é do que metâmeros ou segmentos fundidos ou fusionados. Alguns em 3 partes, outros em 2, que nós vamos ver daqui para frente, quando a gente for estudar as classes principais. Bom, são triblásticos, né? Galerinha, partir ali depois dos quinidários, a gente já começa a estudar os triblásticos, não é isso? São celomados. Existe uma classificação quanto ao celoma, se eu não me engano. Depois você pesquisa e me ajudem. Que existem os animais que são enterocelomados e os esquizocelomados, né? Anotem aí para vocês pesquisarem. Enterocelomados e os esquizocelomados. São protostômios, lembrando que os únicos deuterostômios são os equinodermas e os cordados. Então, a artrópode ainda é protostômios. Precisa explicar mais o que é isso não, né? A simetria ela é bilateral. Só em você imaginar, por exemplo, uma mosca. Você pode passar um plano longitudinal imaginário no corpo, no meio da mosca, você vai ter 2 bandas de mosca, 2 asas, uma asa para cada lado, 2 bandas de mosca, né? Simetricamente iguais. Por isso que são de simetria bilateral. Esse habitat é interessante. O habitat dos artrópodes são encontrados, galerinha, em todos os tipos de ambientes. Galerinha. Por isso essa maior diversidade com relação aos outros animais. Terra, água, onde vocês imaginarem, no ar. Então, o sistema digestório também é completo. A digestão ela é exclusivamente extracelular. Eles apresentam os mais variados hábitos alimentares. Os artrópodes eles podem ser predadores, parasitas, filtradores. Galerinha. Veja bem, parasitas, quando eu falei bem no começo aqui do podcast, em relação aos vetores. Vamos chegar lá. Circulação. Bom, apresenta o sistema circulatório, o quê? Aberto ou fechado, os artrópodes? Aberto. É só vocês imaginarem um gafanhoto, quando às vezes alguém mata um gafanhoto ou uma barata,
É sangue que sai ali? Não. O sistema circulatório é aberto porque o que circula dentro dos vasos não é sangue. Ele é o que? Hemolinfa. Hemolinfa, certo? E é aberto porque tem comunicação com o meio exterior. Vocês olharem para um gafanhoto, vocês vão observar uns furinhos do lado dele. Aqueles furinhos são aquelas aberturas de ar que provém da traqueia, chamado de espiráculos. Observe um gafanhoto. Tem medo de pegar gafanhoto? Mas tem que pegar para observar aqueles orifícios laterais. Ali são chamados espiráculos, por onde o ar entra. Por isso que o sistema circulatório é aberto, porque não tem sangue com hemoglobina, e sim com hemolinfa, que é aquela coisa babenta que sai, né, quando você mata uma barata ou um gafanhoto. A respiração ela pode ser traqueal, né, insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes. Pode ser filotraqueal, aí entre os aracnídeos, né, ou branquial, são os tipos de respiração que tem os artrópodes. É muito diversificado os artrópodes. Crustáceos é branquial, né? Inseto já é traqueal, aranha já é filotraqueal e assim vai. A excreção também é importante no sistema excretor desses animais, que pode ser também por túbulos de Malpighi, glândulas verdes e glândulas coxais. Três tipos de sistema excretor: túbulos de Malpighi, GHI no final, né? Malpighi, glândulas coxais, no caso dos aracnídeos, glândulas verdes, no caso dos crustáceos. Túbulos de Malpighi são os insetos, né? Muito conhecido o sistema excretor dos insetos por túbulos de Malpighi. O sistema nervoso já apresenta um sistema nervoso ganglionar, né? Ganglionar, ventral, beleza? Então, são muitas informações com relação a este filo. Vamos com calma, que nós estamos já com 12 minutos, o podcast vai ser diferenciado, vai ser maior do que os outros. Então, os artrópodes são animais com apêndices corporais, recapitulando, articulados, pernas, antenas, peças bucais, triblásticos, celomados, simetria bilateral, possui exoesqueleto quitinoso, o material que é formado do exoesqueleto é quitina. Quitina é o quê? Uma proteína ou um carboidrato? Carboidrato. Queratina, que é a proteína. Revestindo todo o corpo, esse exoesqueleto, que dá essa sustentação, essa proteção, essa mobilidade para esses animais. Então, veja bem, tem ainda uma camada de cera que recobre esse exoesqueleto. Isso faz com que esses animais eles sejam praticamente impermeáveis à água, galerinha. Isso é uma das características que proporcionou a eles a se adaptarem também ao ambiente terrestre, ter sucesso, essa impermeabilidade em função dessa cera que recobre todo o exoesqueleto. Pode pegar um gafanhoto e ver como ele é brilhoso, né? Então, devido à presença desse exoesqueleto, estou recapitulando, o crescimento dos artrópodes ele só se dá por muda, também chamado de quê? Éctise. Em cada muda o animal abandona o exoesqueleto antigo e passa a secretar um novo, né? Que endurece e passa a determinar uma nova parada de crescimento corpóreo. Aí vocês têm um gráfico para procurar no Insta, né? Galerinha, com relação à classificação, né? Mas antes da classificação, vamos novamente reforçar, que eu acho interessante, sobre esse sucesso dos artrópodes com relação à evolução deles, o ambiente que melhor adaptados para eles sobreviverem. Cerca de 80% das espécies animais do planeta, veja bem, são artrópodes. São encontrados em toda parte, regiões frias, congeladas, áridas, nível do mar, grandes altitudes, na terra, na água, doce, salgada, salobra. Ele é praticamente impermeável, né? Esse exoesqueleto de quitina, já expliquei porquê. Tem a presença dos apêndices, grande capacidade de reprodução. Isso tudo favoreceu este grupo a conquistar uma diversidade de ambientes, a conquistar vários ambientes da Terra, certo? Isso é importante, esse sucesso dos artrópodes a gente comentar. Muito bem, olha, se você fizer um gráfico, colocar aqui biodiversidade do reino animal, você vai ter lá no alto cerca de 80% das espécies são insetos. Aí entre 10% e 20% nós temos aqui
nós temos anelídeos, nós temos vertebrados, certo? Agora, a maior quantidade está lá nos insetos, então está dentro dos artrópodes. Muito bem. Agora sim, nós vamos para a classificação. Olha, esse filo, galerinha, com o maior número de espécies conhecidas, de cada 4 espécies animais, para vocês terem uma ideia, 3 são artrópodes. Há muitas divergências sobre essa classificação dos grupos que vão estar incluídos neste filo. Se a gente adotar um critério que considera a existência de 5 subfilos, vamos destacar a classe aracnida, né, que está dentro do subfilo dos Cheliceriformes, escreve-se Cheliceriforme com CH, mas a pronúncia é Cheliceriformes, aqueles que têm quelíceras, que são apêndices bucais, né? Ainda tem o subfilo crustácea e a grande classe dos insetos ou insecta, né? Que está dentro do subfilo hexápode, galerinha, porque tem 6 patas os insetos. Então, muitos estudiosos, na verdade, eles defendem a hipótese de que os anelídeos e os artrópodes eles tiveram uma origem evolutiva comum. Principalmente por quê, galerinha? Pelo fato da metamerização, galerinha. Lembra da minhoca? Corpo segmentado? Artrópode também. E também pelo sistema nervoso ganglionar ventral. Agora, há uma tendência de você considerar que os artrópodes ele tem 3 subfilos. Tem crustáceos, anotem. Os 3 subfilos, crustáceos, quelicerados, né? E unirrêmios ou unirâmios, como queira. Crustáceos. Quem são os crustáceos, galerinha? Camarões, siri, tatu-bolinha, caranguejo, lagosta. Quem são os unirrêmios ou unirâmios? Insetos, diplópodes, quilópodes. Unirrâmios, galerinha, porque se você observar na extremidade da pata desses unirrâmios, do inseto, por exemplo, vai ter uma bifurcação. É que nem você apontem 2 dedos. Não tem uma bifurcação para formar os 2 dedos? Então isso é birrêmios. No caso dos insetos, unirrâmios só tem uma pontinha, não tem essa ramificação, por isso que é unirrâmios. Então entra insetos, diplópodes, quilópodes e os quelicerados. Dentro dos quelicerados nós temos os aracnídeos e também os merostomados, certo? Muito bem. Agora existe os trilobitas, né? Que foram uma versão antiga que já foi extinto, né? Os trilobitas, que está dentro desse grupo aqui dos quelicerados, além dos merostomados e dos aracnídeos e também dos crustáceos, né? Então, galerinha, unirrêmios seriam os diplópodes, quilópodes e os próprios insetos, certo? Vamos por partes aqui para a gente não deixar muita informação passar batido. Todos os artrópodes são revestidos por um exoesqueleto quitinoso, né? A quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural, né? Então eles são articulados, são impermeáveis, né? Essa questão deles serem impermeáveis e ter essa armadura quitinosa, vamos dizer assim, protege o animal contra perda de água, que são impermeáveis, contra impactos, contra predadores. Essa estrutura é secretada a partir da epiderme, esse exoesqueleto, certo? Mas é uma estrutura morta, ela não cresce. Para que o animal possa crescer, ele deve abandonar esse exoesqueleto. É aí que a gente chama de mudas, reforçando, ou equédises, né? Sem o exoesqueleto, o animal ele cresce, mas fica vulnerável, né? E gradativamente sua epiderme secreta um novo exoesqueleto. Então, nesse intervalo de tempo que ele perde o exoesqueleto para fazer essa équidese ou muda, ele fica vulnerável. Então, só ele tem que tomar muito cuidado. Aí existe um quadro morfológico, que isso aqui a gente estuda muito no ensino médio. Às vezes o professor perde um tempo danado colocando esses estigmas, que é a divisão corpórea, número de patas, se tem antenas ou quantas, né? Número de asas. Vocês já viram esse quadro morfológico quando se estuda no ensino médio, né? Os aspectos morfológicos desses animais. Por exemplo, os insetos, a divisão do corpo seria qual?
Quantos estágmas tem? 3. Cabeça, tórax e abdômen. Número de patas? 3 patas, que estão presas ao tórax. Número de antenas? 1 par, né? São os órgãos olfativos dos insetos, são as antenas. Tem 1 par de antenas. Quantas asas tem? Há insetos sem asas, como pulga, tesourinha, piolho, e outros que têm 1 par de asas, né? Como moscas, mosquitos. E tem outros com 2 pares de asas. Aí entra besouros, borboletas, abelhas, 2 pares de asas. Então isso aqui é um tanto didático, né? Para vocês terem uma ideia, é só dar uma pesquisada aí em aspectos morfológicos. Coloquem tagmas, aspectos morfológicos dos artrópodes, que vocês vão imediatamente observar um quadro e decorar, porque aquilo ali é muito didático. Agora, esses tagmas, quando são fundidos, eles acabam tendo 2. Por exemplo, os aracnídeos, a aranha. Imagine uma aranha, né? Parece um 8. Então tem 2 tagma. Tem a cabeça, né? E o abdômen, que a gente chama de cefalotórax e abdômen. Os tagmas dos aracnídeos, cefalotórax e abdômen. Por que, professor? Tem só 2 tagmas. Porque a cabeça foi fundida ao tórax, por isso que ficou cefalotórax. E o outro tagma é o abdômen. O inseto não, tem 3 tagmas separados. Cabeça, tórax e abdômen. Inseto. Aranha, crustáceo, tem 2 tagmas, cefalotórax e abdômen, que parece um 8. Mas isso é um tanto didático. Beleza? Vamos lá, galerinha. Então, o que é mais que a gente pode estar falando de artrópodes para vocês, que seria interessante para vestibular? Sobre a reprodução dos insetos, eles são dioicos, realizam geralmente a reprodução sexuada, né? Com fecundação interna, são ovíparos. Quanto ao desenvolvimento, existem 3 formas possíveis, certo? Tem os ametábolos, que apresentam desenvolvimento direto, que não tem estágios larvais, são ametábolo. Exemplo, a traça, né? Traça de livros. Tem os hemimetábolo, que apresenta desenvolvimento indireto. Galerinha, quando eu falo desenvolvimento indireto, eu me refiro a quê? Presença de larvas. Então, apresenta desenvolvimento indireto, os hemimetábolo, com a formação de ninfas incompletas que sofrem metamorfose parcial. Gafanhoto, barbeiro e barata, né? Tem o desenvolvimento indireto e são hemimetábolo. Holometábolo apresenta desenvolvimento indireto, a larva sofre metamorfose total. É o holometábolo. Até se tornar adulto, completo. É o caso das borboletas, que tem uma metamorfose completa. Ovo, larva, pupa e adulto. Mas também eu acredito que isso aqui todo mundo saiba. Não é isso, galera? Fala, galerinha. Então, galerinha, descrevendo um pouco mais dessas classes, vou estar aqui fazendo aqui uma síntese para vocês, só para a gente fechar esse podcast. Ó, a classe aracnida, entre os aracnídeos estão as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Isso é o seguinte, nem tudo que parece é aracnida. Aí o pessoal imagina logo, só tem aranha. Não, dentro dos aracnídeos tem escorpiões, tem ácaros, né? Tem os carrapatos, também são considerados vetores de doença, né, gente? Os carrapatos, tem a babesiose, a babésia. Então são animais predominantemente terrestres e predadores. Aí, questão morfológica do corpo desses animais. Tem o corpo dividido em, isso é meio didático, prossoma, que é a parte anterior, que tem 4 pares de pernas, e o epistossoma, que é a parte posterior, que não tem apêndices locomotores. Então eles têm quelíceras ao redor da boca, que é justamente essas quelíceras é para manipular o alimento. E essas quelíceras nas aranhas é utilizada para a inoculação da peçonha, que é o veneno, né? Algumas aranhas são peçonhentas. Tem os pedipalpos, que é para a manipulação de alimentos, mas também pode ter função sensorial na reprodução, os pedipalpos, certo?
Os aracnídeos possuem apenas olhos simples, são animais de sexos separados, portanto, dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Beleza? No subfilo crustácea, ou dos crustáceos, nós vamos incluir aqui representantes marinhos, como caranguejos, camarões, lagostas, e também terrestres úmidos, né, como o tatuzinho de quintal, o tatu-bola. O corpo pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou ainda em cefalotórax e abdômen. Pode ser de 3 tagmas ou com 2 tagmas, né, galerinha? Olha, na cabeça estão presentes 2 pares de antenas, que é uma característica marcante do grupo. 2 pares de antenas na cabeça. 2 olhos compostos e apêndices também são usados na alimentação. As pernas elas podem partir apenas do cefalotórax, certo? Ou do cefalotórax do abdômen, depende da espécie. Os crustáceos, galerinha, são da maioria de sexos separados. Mas pode haver hermafroditas com fecundação cruzada e cópula. É como eu falo, a diversidade é enorme de espécies nos artrópodes, galera. O desenvolvimento ele é em geral indireto, mas alguns apresentam desenvolvimento direto. E a grande classe dos insetos, galerinha. Os insetos reúnem o maior número de espécies conhecidas, sendo o grupo mais diversificado entre os animais, certo? São em sua maioria terrestres, embora haja espécies adaptadas secundariamente à vida aquática. E o corpo, os tagmas, né, são 3, cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça apresenta tipicamente um par de antenas, né, um par de olhos compostos, 3 olhos simples e apêndices bucais. E que pela grande variedade ou diversidade de formas de insetos, de apêndices bucais, existe uma grande variedade. Por isso que eles têm vários hábitos alimentares. A gente sabe que tem aquele sugador, picador, né? Mastigador. Dá o exemplo de um inseto triturador. Gafanhoto. Gafanhoto, né, galera? Barato, triturador, mastigador. Sugador, aparelho bucal, sugador. Lambedor, picador, mosquito, sugador. Borboleta, né? Lambedor, mosca. Então, o apêndice bucal tem uma grande variedade aí, em função do hábito alimentar. São os únicos invertebrados, os insetos, são adaptados ao voo, o que lhes confere grande sucesso no meio terrestre. Apresentam tipicamente 2 pares de asas, mas estas sofrem grandes modificações em diversos grupos de insetos. As asas, galerinha, estão associadas ao tórax, do qual também passam 3 pares de pernas do tórax. Então, na verdade, os insetos têm 6 patas, ou 3 pares de patas, né? Ou de pernas. Tem sexos separados, fecundação é interna, são ovíparos e pode apresentar 3 tipos de desenvolvimento, como eu falei há pouco, em relação a ter metamorfose ou não. São os ametábolos, pode ser direto, com o indivíduo jovem semelhante ao adulto, certo? No caso das traças de livros, né? Ovo, jovem e adulto. Esses são ametábolos, traça de livros. Tem os hemimetábolos, né, que é indireto, só reforçando, com metamorfose ela é incompleta ou gradual. Quer dizer que o indivíduo, o jovem, que a gente chama de ninfa, é semelhante ao adulto, que a gente chama de imago ou ímago. Mas não tem asas desenvolvidas. É o caso do gafanhoto, né? Metamorfose é hemimetábolo, o gafanhoto. A metamorfose ela é incompleta. O gafanhoto jovem, que a gente chama de ninfa, já é igualzinho ao adulto, que é o imago. Só não tem ainda as asas desenvolvidas, ainda vai desenvolver as asas. Eu não falei que gafanhoto não tem asa, preste atenção. O jovem, holometábolo, é indireto com metamorfose completa. Nesse holometábolo, desenvolvimento indireto, a metamorfose ela é completa. É só lembrar da borboleta. A larva é bem distinta do adulto, não é verdade? A larva da borboleta é lagarta, né? E após alimentar-se por um período, ela passa para a fase de pupa, aí forma um casulo que protege. É nessa fase que ocorre a metamorfose. E a larva transforma-se em indivíduo jovem, que emerge posteriormente e dá origem ao adulto, que é a fase do imago ou ímago. Isso ocorre em moscas, em pulgas, em borboletas. Então seria ovo, larva, pupa e adulto ou imago. Tá aí, gente. Esse é o filo muito diversificado, é o filo dos artrópodes, certo? E como eu estava falando anteriormente, a importância deles na alimentação tem os crustáceos, né?
Quem que não gosta de uma caranguejada aí? Caranguejada ou caranguejoada, sei lá como é que chama. Siri, camarão, ao leite de coco. Importância é na alimentação e também como vetores de doenças, como parasita que tem aí o Grandes Aedes aegypti, que a pronúncia correta é esta, Aedes aegypti, não é a Aedes aegypti, como muitos chamam. É um grande vetor de várias viroses aí, que não precisa nem comentar aqui, que todos sabem. É importante que se destaque os insetos como vetores de doença. E também como grandes polinizadores, né? Grandes polinizadores. Tem um tipo de polinização chamada de entomofilia, que é feita pelos insetos. Galerinha, tem muito mais coisa, claro. Nós fizemos aqui um geralzão, vamos dizer assim, dos artrópodes, com 30 minutos. Comentem, por favor, solicitem o PDF e acompanhem nossos trabalhos. Abraço!